Boa noite, amigos e amigas. Bem-vindos, bem-vindas a mais um Doutora Marta Convida. Hoje nós vamos receber o Jesse, que é farmacêutico, que vai nos contar, vai explanar um monte de coisas sobre o uso medicamentoso da cannabis sativa, que é um assunto que, enfim, todo mundo quer saber, é novo, a ciência tem estudado, os testes estão sendo feitos, e o Jesse vai contar hoje pra gente um pouco sobre essas pesquisas, esses estudos. Então, se você tem alguém que queira saber sobre isso, aperta o aviãozinho, convida o amigo, convida a amiga e chama para essa prosa que promete ser muito boa. Eu vou chamar o Jesse aqui que ele já entrou. Pontual, né? Esse pessoal é britânico demais. Olha, muito bom. Vamos lá. Convidei o Jesse, vamos ver se ele chega. Oi, oi. Tudo bom, queridão? Tudo bem, doutora? Tranquilo? Que delícia! Opa, deixa eu ver, pagar aqui, ó. Bem-vindo! Que prazer ter você aqui para a gente falar desse assunto tão interessante, né, Jesse? Que dá tanto pano para manga. Deixa eu aumentar aqui o volume do coisa, senão não te escuto direito. Esse tá bom aí, porque eu tô usando um fone diferente, então tô fazendo um teste hoje. Você é todo high-tech, né, Jesse? Você entende desses negócios de... Parece um brinco, né? Olha lá. Olha, um brinco intra-auricular. É bom, porque eu vou levantar, eu vou mostrar aqui um quadro aqui atrás, o pessoal que acompanha meu canal, que acompanha o meu material, e do curso também, né, o curso que a gente desenvolveu, sabe que eu uso bastante um quadro assim para exemplificar melhor o que a gente gosta de pôr, né? Muito bom, muito bom. Mas, Jesse, vamos começar você contando sobre você. Se apresente para o pessoal aqui que não conhece você, seu nome, sua formação, para as pessoas conhecerem. E, antes de mais nada, gratidão por você estar aqui mais uma vez. É a segunda vez que eu recebo o Jesse. Que gente boa, a gente dá replay, sabe? Verdade, o pessoal pediu, né? Agora a gente veio com um assunto bem polêmico, mas que é o futuro, né? Isso aí, bem bacana, né? Mas conta de você pra gente, meu lindo. Deixa eu só ver aqui que uma coisa tá estourando aqui, né? Pronto. Agora ficou bom. E voltou. Voltou. Aí, eu não sei o que tá acontecendo, peraí. Não sei se é a luz. Não. É automático. É o quê? Toda high-tech também, né? Deixa eu apagar aqui. Opa. Pronto, fico no escuro, mas tá bom. O mais importante é o quê? Conta pra gente, meu lindo. Bom, meu nome é Jesse, para quem não me conhece, eu sou farmacêutico, me formei em 2010 em São Paulo, na Faculdade Oswaldo Cruz, e desde então eu sempre tive a ideia de entrar numa indústria farmacêutica, sempre foi a utopia de todo estudante de uma grande universidade, né? Seja USP, Unicamp, sempre quer entrar numa indústria grande, a gente sempre quer entrar. Que farmacêutico não gostaria de trabalhar numa Pfizer, numa Johnson? Todo mundo quer, né? Porque é o suprassumo que tem em termos de desenvolvimento científico. E fui trilhando meu caminho por diversos planos e trajetos bem sinuosos, né? Porque nem sempre é o que a gente gostaria, mas as coisas acontecem no momento que deve acontecer. Então eu passei por diversas áreas, tanto manipulação de fórmula em farmácia magistral, trabalhei em UTI de hospital, como home care também, né, que é um tratamento assistido de pacientes acamados, e fiz viagens pelo Brasil com congressos médicos por uma indústria farmacêutica, inclusive, pela Bristol, né, a BMS, e fui trilhando meu caminho assim em várias áreas, até tentar me encontrar onde é que eu gostaria. Então eu fiz curso de pesquisa clínica para saber sobre estudos clínicos, fiz até curso de cosmetologia, tudo que tinha a ver com a parte farmacêutica, né? Para saber realmente onde é que eu ia me encontrar. Eu sabia que eu estava na área certa, que era a farmácia mesmo que eu queria, porque aliava também uma fração da medicina, mas eu gostaria de saber sobre os princípios ativos, sobre receptores, e
farmacologia como um todo, né? E aí eu conheci a doutora Marta, por acaso do destino, e me apaixonei por toda a dinâmica de uma terapêutica que, a princípio, não fazia o menor sentido, porque a gente não aprende isso na faculdade, nem os médicos, nem os farmacêuticos, ninguém aprende. A gente acaba aprendendo porque a gente é curioso e vai atrás de saber o que significa uma terapia quântica. Então, eu saí de uma área totalmente clínica, trabalhando até com estudos clínicos e relatos de efeitos adversos, que são colocados em bula. Todos aqueles efeitos colaterais que aparecem em bulas, na bula, é porque alguém já teve aquilo e relatou por meio de telefone. Às vezes, você liga no saque da empresa e fala, olha, meu filho está vomitando aqui. Aí, quando tem muito desse tipo de efeito colateral, ele é colocado em bula. Agora a gente tem as vacinas, né? As vacinas contra o Covid, como é uma coisa muito nova, então os efeitos colaterais estão aparecendo e eles vão notificando e atualizando as bulas. Então faz parte do desenvolvimento científico, né? E quando eu entrei em contato com as terapias alternativas, os congressos, eu entrei numa vibe dessa galera que eu olhei e falei, nossa, é um mundo que, primeiro, faz muito sentido. Segundo, não sei por que não estão dando ouvidos a isso. E terceiro, porque a gente ficou silenciado por tanto tempo, né? Parece que é um mundo à parte, assim. A gente não ficou sabendo de tudo isso que tem acontecido. Pô, eu vim da indústria, como assim? Eu trabalhei em 3 grandes multinacionais. Eu nunca saberia sobre esse tipo de terapia. Parece que o pessoal faz questão de esconder e fala, não, é só remédio, e remédio funciona e acabou. Ah, mas eu tô depressivo. Não, é remédio. Ah, mas eu não tô bem, eu não sei o que é remédio. Então o pessoal, às vezes, e bate de frente aí, né? Pô, cadê os estudos? Cadê as coisas? Não, mas não é estuda. É por parte da evidência que vem o estudo. Peraí, a gente está evidenciando algumas coisas aqui, alguns padrões relatados por pacientes que estão fazendo uso de alguma coisa. Vamos atrás, aí sim a ciência vai olhar e vai falar, vamos, a partir dessas observações empíricas, a gente faz um estudo mais controlado, e mesmo assim, ainda com estudos controlados, tem coisa que a ciência não explica, mas sabe que acontece, né? Então é isso que a gente vai ver hoje, mas hoje é 100% ciência, não tem nada de esoterismo. A ciência já explicou muito bem o que a gente vai falar hoje, né? Que é sobre o cannabis, sobre os receptores, qual é a parte legal disso e quais são os estudos que vieram demonstrando, e por que lá fora, os Estados Unidos, Canadá, tem uma liberação um pouco mais tranquila, não tranquila porque eles passaram por bastante perrengue, só que os efeitos benéficos superam muito os malefícios de um ativo que faz muito bem, né? E eu acho que é muita falácia, muito preconceito, e a gente vai desmistificar tudo isso aqui, com certeza. Porque falou de cannabis, sopa, maconha, aí já associa, pô, maconha, droga, morte, tráfico, assalto, favela. Pô, começa a fazer umas ligações que não faz nenhum sentido, né? Que a gente vai desmistificar hoje aqui. Então eu acho que é mais a falácia, muito pré-julgamento das pessoas, mas é com sentido, né? Porque realmente é o que a gente vivencia hoje. Mas a gente veio desmistificar muita coisa aqui, então eu espero que todo mundo que esteja assistindo esteja não só com a cabeça aberta, mas a gente vai mostrar que faz muito sentido cientificamente falando. Beleza, lembrar que os opioides hoje amplamente usados veio do ópio, né? Que era uma droga também no passado. Jesse, como é que a ciência, então, conta pra gente, tem ajudado a sociedade através dos estudos do uso terapêutico da cannabis sativa? Conta pra gente, por favor. Bom, como eu havia mencionado, né, por observações não clínicas, que a ciência foi atrás do que já era constatado há muitos e muitos anos atrás, né? A maconha ou a cannabis sativa tem diversas variações, e a gente já vai entrar nesse assunto, né? Porque não é só um único tipo, então tem diversas variações, e hoje eles conseguem, por meio de cruzamentos de espécies, fazer umas plantas específicas para determinadas patologias. Então o negócio ficou assim,
ultra profissionalizado, ultra high-tech, então tá totalmente diferente do que o pessoal tá imaginando aí, que pega qualquer coisa e acha que e fuma e beleza, né? Então a ciência já descobriu que tem diversos tipos de produtos não só na cannabis sativa, na maconha, mas tem outros produtos que contêm os ativos que os canabidióides que fazem muito sentido, que vai atuar num sistema canabinoide do nosso corpo, né? Que tem ampla. Eu até coloquei aqui no quadrinho aqui atrás alguma coisa introdutória para a gente acompanhar, que ficou muito bom. Vou mostrar o quadro se você quiser, viu? Vou mostrar então. Vou começar para a gente seguir uma linha de raciocínio que vai ficar legal. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Acho que vai aparecer ao contrário. Vai aparecer ao avesso? Deixa eu ver. Deixa eu virar aqui, deixa eu ver. Vamos ver se... agora foi, ó. Olha só. Tá. Vamos ver se eu consigo aparecer aqui também, mas... Bom, eu não vou conseguir ver vocês, tá? Porque eu vou ficar aqui de frente, ó. Aí qualquer coisa vocês gritam aqui, porque agora, como eu tô gravando pro celular, né? Então aqui o que a ciência descobriu, né? Que tem dois ativos principais. Tem muito mais do que isso, mas os mais falados, o CBD e o THC, que são os canabinoides, e eles vão atuar em um sistema do nosso corpo que se chama sistema endocannabinoide, que ele tem um amplo espectro de ação, mas principalmente atua em dor, no apetite, humor, memória, resposta imune e sono. Então aqui a gente já começa a ver que faz bastante sentido a utilização dos ativos, no caso a gente vai falar as diferenças, para esses tipos de patologias ou indicações, né? E também tem várias outros espectros dentro de cada um dessas patologias. No caso, que se a gente falar resposta imune, ou que vai atuar no sono, então o CBD vai atuar em uma parte, o THC, apesar do seu efeito psicotrópico, também tem o seu benefício, enfim, a gente vai dar um apanhado geral aqui. E eles descobriram também, a ciência descobriu que existem dois tipos de receptores, que é o CB1 e o CB2, onde atua o THC, e, só para falar, né, que depois eu vou até explicar aqui na fórmula molecular. É muito sutil a diferença. É um radical. Ô, Jesse, o Pode pessoal falar. tá pedindo para eu desativar os comentários por um momento. Tá. Como é que eu desativo os comentários, que eu não sei aqui? Deixa eu ver aqui, porque como é você que tá comandando, vê se aparece na tela alguma opção. Não, tem aqui... Enquanto eu vou mexendo aqui, porque será que é esse o microfoninho? Tem um microfoninho, uma setinha para cá. Quem sabe ajuda aí, gente, para eu poder desativar você. Passa o tutorial aí, quem sabe. Vê se a Jéssica tá enquanto eu vou mexendo aqui. Ela me ajuda. Isso, tá lá. Vai tirando o print aí, quem quiser, da tela, porque... Deixa eu ver se tá aparecendo. Vai tirando o print, pessoal. Tá, minha letra é feia, é fogo, né? Mas tudo bem. Aqui o farmacêutico entende letra de médico, então a minha letra também não é muito bonita. Aí, ó. Comentar. Vamos ver se é aqui. Já pôs aqui, ó. Desativar. Achou? Depois a gente abre. Depois a gente abre, viu, pessoal? Para o pessoal. Depois a gente abre para comentar, gente. Só para vocês poderem ver aqui. Isso. Bom, acho que dá para ver mais ou menos, mas tenta dar um print aí, pessoal. Depois eu faço um trabalho um pouco mais lapidado. Mas vamos para as diferenças dos principais ativos que existem na cannabis sativa, na maconha, e mais para frente eu vou falar que hoje a ciência consegue extrair de uma maneira muito eficaz e produzir plantas com diferentes concentrações desses dois principais ativos. É aí que está o negócio, né? Por quê? O CBD tem essa fórmula molecular. Quem não está familiarizado, é isso aqui que a gente aprende na aula de química, na aula de química orgânica do colégio, bem simplificado, mas é o que a gente pena bastante na faculdade, principalmente de farmácia. Tem que saber dar nome nesses negócios aqui, é complicado, mas vamos só para vocês saberem que existe uma diferença sutil, é exatamente igual a molécula, né, a estrutura molecular. Inclusive com os mesmos átomos de hidrogênio, oxigênio e carbono,
só que a diferença está nesse radical aqui, né? Então eu só circulei para a gente ver que uma pequena diferença sutil já dá um amplo resultado diferente, tanto terapêutico quanto de outros tipos, né? Então no caso aqui a gente vai falar só dos terapêuticos ou psicoativos, né? Então vou começar com o CBD, porque é o que tem, eu vou dizer que assim, os dois têm a sua participação de relevância na pesquisa clínica, na ciência. O THC, ele tem, que é o tetrahidrocannabinol, ele tem um efeito psicoativo muito mais exacerbado, né? Então, porque a pessoa acaba ficando letárgica, exatamente por conta do THC. E ele vai atuar exatamente nos receptores CB1 e CB2, que estava lá naquela folha, depois eu volto para mostrar. E ele tem os efeitos muito bons para amenizar dor crônica, espasmos de esclerose múltipla e reduz náuseas e vômitos em pacientes que estão em processos de quimioterapia. Esse é o THC. Mas ele, em contrapartida, vem com aquele efeito psicotrópico, né, aquele efeito letárgico. Agora, o CBD, apesar de ser uma estrutura muito parecida, só com um radical diferente, ele já não atua nos receptores, ele não vai fazer esse efeito psicoativo. Ele não vai trazer aquela letargia. Ele até coloquei aqui embaixo, ele modula, é um antagonista do THC. Então, quanto mais CBD tiver na fórmula, mais ele vai competir com os efeitos do THC. E é aqui que entra a grande mágica, é onde a ciência vem buscando. A ciência vem buscando mais concentração de CBD do que THC. Inclusive, nos Estados Unidos, a legislação para que se venda uma droga ativa, a cannabis, que é liberada lá, né? Mas é liberada sim, porque tem que seguir regras. E a regra tem que ter no máximo uma concentração de THC de 0,3%. Essa é a legislação federal americana. Acho que não tem nem variação estadual, porque lá é um outro tipo de legislação, né? Que os estados têm a sua independência legislativa, mas acho que é federal isso daí, 0,3% de THC para ser liberado como um processo medicamentoso. Você vai na farmácia e busca isso. E o CBD é o canabidiol, que não tem o efeito psicoativo, mas ele provoca um relaxamento e sedação leve, e ele é muito indicado para epilepsia, artrite reumatoide, para Parkinson, insônia, e também pode entrar em casos de fibromialgia, em processos de casos com transtorno do espectro autista. Então são vários estudos que estão vindo aí com bastante força, utilizando as concentrações diferentes entre esses dois ativos para que tenha esse efeito benéfico para determinada patologia. Por isso que eu falei, não adianta querer pegar qualquer coisa, usar e falar, tô usando CBD, não sei qual é a concentração e eu acho que faz tal efeito. Não é assim. Outra coisa, a ciência já descobriu que o CBD não gera efeito de... fugi a palavra. Isso, alucinógeno e também dependência. Não causa dependência a longo prazo isso daqui. O CBD não. Agora, o THC, o efeito dele de dependência é pelo seu efeito psicoativo. Os dois têm efeito psicoativo, mas o efeito alucinógeno, que hoje o pessoal busca como recreativo, é aí que está o negócio. Por isso que o pessoal torce o nariz, porque recreação é diferente de uso clínico. E como a doutora bem disse, os opioides estão aí até hoje e vieram de plantas que têm um efeito psicoativo muito forte, né? A papoula, enfim, tudo isso, a morfina, né? Veio de ativos de plantas. Só que por que a morfina é liberado e o canabidiol não é? Então tem algumas coisas que a gente está caminhando ainda para esse lado mais clínico, que os países desenvolvidos já abriram mais a cabeça, né? E tem muita coisa para a gente fazer ainda. O Brasil já tem uns avanços consideráveis É porque tem diversos tipos de liberação, né? Não é... A liberação que foi feita, o aval para a gente conseguir o cannabis, é só por importação. E aí que está o grande problema. Importando o óleo, né? Que o pessoal acaba usando o óleo que é utilizar via oral, ele acaba saindo muito caro para fazer a importação, porque é um processo... O processo de extração nem é tão caro, mas é tão burocrático trazer para cá que acaba se tornando extremamente abusivo o preço. Então, acaba inviabilizando o tratamento para a maioria dos pacientes que precisam desses efeitos aqui, tá? Não estou falando de psicoativo aqui, de efeito alucinógeno.
de recreação. Isso não tem nada a ver. A gente não está falando de fumar a droga, enfim, fumar a erva. A gente está falando de usar o óleo, a extração, né? O extrato do óleo. E lá fora é utilizado como nebulização, mas aqui, de novo, a planta é modificada para que tenha mais concentração de CBD e cumprindo aquela regra de 0,3 de THC. Então, mesmo que a pessoa fume toda ou inale toda aquele produto que ela pegou na farmácia, não vai ter nada de efeito psicoativo ou alucinógeno, porque a concentração disso aqui é muito baixa. E lembra que eu falei que o CBD ele modula e é um antagonista do THC? Então, como tem muita concentração desse daqui, ele inibe o efeito do THC no receptor. Então, é bem interessante isso. Então, são pesquisas muito novas que vieram à tona e que vêm trazendo uns resultados assim, fantásticos. Se quiser falar alguma coisa aí, doutora, fica à vontade, tá? Não, você tá, dá pra ver aqui, né? Isso é muito importante o que você está colocando, que as pessoas têm uma ideia de que, né, a cannabis medicinal, ela também vai causar esse fator alucinógeno, deixar grog, né, como fumar, né, usar a cannabis dessa maneira. Então, isso é muito interessante que o Jess está explicando, que são dois ativos completamente diferentes. E quando a gente usa coisa medicinal, você extrai o que a gente chama de princípio ativo, né? Você não está usando a erva inteira. Como, por exemplo, a gente usa a isoflavona da soja, não é a soja, é um princípio ativo que a soja tem. Então, é desmistificar isso de que vai ter algum efeito colateral alucinógeno quem usa a cannabis do ponto de vista medicinal. Muito Exatamente. bom. Exatamente. Perfeito a sua colocação. Legal, né? Então, como eu tinha falado que existem outros ativos, outros princípios ativos, eu até anotei aqui o canabinol, que tem o efeito psicoativo de baixa intensidade. Isso é uma outra descoberta também pela ciência, que potencializa os efeitos do THC, promove uma baixa sedação e também potencializa os efeitos do CBD, aumentando o efeito sedativo. Então, aqui você vê que é um antagonista, porque enquanto mexe no CBD, aumentou o CBD, inibe THC. Então, é diretamente proporcional a concentração de CBD com a inativação do THC. E aqui, eles descobriram que esse ativo, ele tem um grande potencial em tratamentos da esclerose lateral amiotrófica. Não sei se dá para ver aí que eu escrevi. É o ELA, né? É a esclerose lateral amiotrófica. Para quem não conhece, é aquela doença que a pessoa ela fica inteira parada, porque é uma autoimunidade onde a pessoa acaba perdendo o total movimento do corpo. Era a doença do Stephen Hawking, né? Do cientista, que ficou lá paradinho. E também de um guitarrista, não sei se todo mundo sabe dessa história, é que eu sou guitarrista, né? Eu gosto de tocar, tá? E tem um guitarrista que se chama Jason Becker. Ele foi cotado para tocar no Whitesnake na década de 90, para substituir o Van Halen na época, o falecido Van Halen, que era um virtuoso na guitarra. Para quem não conhece, aí procura no YouTube, tem muita coisa do Van Halen. Foi eleito por diversos anos o melhor guitarrista do mundo. E o Jason Becker, ele vinha para substituir o Van Halen em termos de potência na guitarra, né? E ele tocava guitarra jogando ioiô, pra você ter uma ideia. Então ele tá jogando ioiô e ele toca guitarra. O cara era sensacional, assim, e era muito novo, não tinha nem 20 anos, era um fenômeno. Só que ele apresentou um problema na perna, começou a puxar lá né? Aí ele falou, não sei, ele até brincava na época, né? E começou a evoluir muito a doença dele, e ele acabou ficando parado total, e a doença evoluiu num ponto que hoje ele não faz mais nada, entre aspas, tá? Porque ele acabou de lançar um álbum. Para você ver como o cara, ele só com os olhos, que ele foi mostrando para um computador as notas que ele queria pontuar na guitarra, e ele acabou de lançar um álbum novo de guitarra. Então ele compõe as músicas com o olho, e um guitarrista super treinado, lógico, né, para fazer o que ele fazia, toca as músicas para jogar para um álbum. Então é totalmente de autoria dele. Para quem quiser saber mais sobre essa pessoa, sobre essa doença, tem um documentário dele, eu acho que ainda está liberado no YouTube, chama Not Dead Yet, ainda não está morto, né? Ainda não morto, Not Dead Yet, do Jason Becker. Depois dá uma olhadinha, ela vale muito a pena. É um exemplo de superação. E, para não fugir do assunto, o canabinol veio, né, os estudos vieram para fazer essa potencialização em tratamentos em pacientes desse tipo, né?
E é muito legal isso que a ciência vem trazendo para a gente. E, além disso, acaba inibindo a proliferação de bactérias resistentes a antibióticos. Então, é outro estudo que a ciência vem fazendo, por observações clínicas, de que ela pode inibir algumas bactérias super resistentes. Então, mais um ponto aqui a favor da ciência, que a gente tem que dar crédito aqui para a cannabis. Isso tudo são pontos positivos que a gente está somando para, no final, bater entre o efeito alucinógeno que a gente consegue tirar e os efeitos positivos, que são vários. Então, é por isso que é interessante a gente falar isso, porque o preconceito vem porque a gente foca num problema só ali e não abre a visão porque a gente tem de melhor, né? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui, né, dos países que impõem os limites. Sim, eu vou até levantar assim, para ficar mais fácil. Os receptores que atuam, né, do sistema endocannabinoide, onde atua a cannabis sativa, que é os receptores CB1 e o CB2, o CB1 tem principalmente esses receptores no sistema nervoso central, e o CB2 no sistema imunológico, na produção de células de defesa. Então, tem dois efeitos diferentes aqui, né? Se vai atuar tanto na parte psicoativa ou na parte de sono, na parte de dor. Então, aqui a gente vai atuar no sistema nervoso central e melhorar a resposta imunológica se ele se ligar aos receptores CB2. Aqui eu estou resumindo porque, assim, a gente tem outros tipos de ações que já foram estudadas com o CBD e o THC, mas que não vale a pena falar agora, porque senão vai ficar muito grande essa live. Mas é só para deixar bem claro que não é só como isso. tudo que age, né, acalmando o Jesse. Oi, pode falar. É interessante como tudo que age acalmando o sistema nervoso central tem um benefício no sistema imunológico, né? E segurar a doença autoimune, né? Como, por exemplo, o naltrexone, né? As baixas doses de naltrexone. O naltrexone foi usado inicialmente como um antipsicótico, né? Sim. E aí descobriram que em baixíssimas doses ele não tem esse efeito antipsicótico, né? Então tem um paralelo aí entre ele e esse sistema canabidiol aí, que é muito interessante da gente observar, né? Que a ciência está tirando, né? Mas fato é que não juntaram as pontas. Um fala do naltrexone, outro fala do canabidiol, outro fala dos opioides. Mas se a gente for pensar, tem uma linha que liga todos, né? Que é essa coisa de acalmar a mente, de serenar, né? De alguma maneira fazer um efeito sedativo controlado, terapêutico, né? E não alucinógeno, como você está explicando muito bem. Então, exato. É muito interessante como tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, né? Exatamente. Deixa eu pegar minha colinha aqui para ver se eu não esqueci de nada. Tem umas coisas bem interessantes para falar aqui. Inclusive, né, a gente está falando aqui dos canabinoides. Tem canabinoides endógenos, né? Tem canabinoides, porque o corpo já foi estruturado naturalmente com esses receptores. E a natureza fez produtos que atuam nesses receptores. Então, assim, não é uma coisa estranha para o nosso corpo, né? É uma coisa natural que veio, lógico, natural. Se a gente falar natural, o que faz a diferença entre a droga e a toxicidade, né? A toxicidade de uma substância é a dosagem. Então, é por isso que tem que ser observado muito bem, por isso que está a ciência aí, né? Para desmistificar algumas coisas e trazer o que há de melhor, sem trazer os efeitos tóxicos, ou pelo menos minimizar os efeitos tóxicos em prol da saúde, né? Porque não adianta a gente querer também, toma aí paracetamol, toma uma cartela de paracetamol para você ver o que acontece. Apesar de ser de venda livre, ele tem o seu problema gigantesco para o fígado, ele é super hepatotóxico, né? E se você se intoxicar de paracetamol, vai dar problema. Então, assim, tudo tem que ser bem dosado, né? E, outra coisa, falando em dose, o CBD ele é muito bem tolerado para o nosso corpo. Aqui, com a dose alta dele, a dose tóxica dele é muito, muito alta. Então, ele é muito seguro de você usar isso aqui. O THC, com uma dose pequena, você já tem o efeito alucinógeno. Mas, como eu falei, a ciência vem estudando formas de produzir plantas com maior concentração de CBD e menor concentração de THC.
Em alguns casos, a gente vai precisar de uma concentração de THC um pouco maior, exatamente por conta de alguns efeitos que a gente queria aqui, né? Então, alguns efeitos pontuais utiliza uma planta X. Nos efeitos de um outro tipo de patologia, a gente vai querer um outro tipo de planta, um outro tipo de extrato. Então, a ciência vem estudando isso. Não é qualquer coisa. Pega aí qualquer erva e tá tudo certo. Fuma aí que tá tudo bem. Não é assim que funciona. E em relação a fumar, né, ou vaporizar o ativo, a ciência já conseguiu fazer extração sem precisar ficar inalando. Então, tem a forma de óleo, que é o que a ciência hoje vem estudando com mais força. Mas a parte de inalar o ativo, acontece isso lá fora, né? Lá no Canadá, Estados Unidos, você vai na farmácia, é liberado uma dose para a pessoa, ela vai para casa com eu acredito que seja em óleo lá também. E ele tem que vaporizar com um balão, eu já vi alguma coisa assim. Vai vaporizar com um balão e vai inalar, porque quando você vaporiza, ele libera os ativos dele. Mas como eu falei, os ativos muito bem dosados, não é qualquer coisa. E o pulmão é muito irrigado, né? Ele é uma área de absorção muito boa para o corpo, né? Então, toda medicação inalada é altamente absorvida, né? É até uma forma de se absorver mais aquilo que tem um ativo numa quantidade menor. Exatamente. Então, a ciência vem evoluindo e mostrando que tem algumas vias de administração que são melhores do que outras. Às vezes, você inalando um ativo tem um efeito a curto prazo, já consumindo ele em forma de óleo sublingual, tem um efeito mais a longo prazo. Já sabe que o CBD, o THC, eles ficam intimamente ligados no tecido adiposo. Então, ele tem uma liberação um pouco mais prolongada, talvez fazendo uma ligação com vitaminas lipossolúveis, não sei. Então, a ciência vem descobrindo algumas coisas que vai purificando e vai melhorando isso, né? Vai melhorando a capacidade da reação do nosso corpo em prol de alguns benefícios clínicos. E olha quanto benefício que eu falei aqui, e as pessoas ainda ficam na cabeça com, mas é droga. Vai fumar. Olha o crime. Olha o tráfico. Calma, gente, é ciência isso. Vai viciar. Calma. E cigarro, tudo bem. Aí desliga a live, vai tomar um vinho, vai tomar seu uísque, sai ruim na rua, acontece um acidente, entendeu? Tem umas coisas que não fazem muito sentido, que o ser humano é meio complicado, né? É meio difícil. Coisas liberadas, porque por qual motivo a gente não sabe, como o álcool e o cigarro, e alguma coisa que é super benéfica, que as pessoas pagam ultra caro para um tratamento para o filho que está lá com uma situação muito delicada, aí começa a fazer muita burocracia. Então tem muita coisa que a gente tem que evoluir, mas a gente já começou, né? Já foi para o Senado. Quem acompanha meus stories aí no Instagram já viu que eu coloquei algumas PECs, algumas coisas que eles estão fazendo lá, porque agora é politicagem, gente, não tem jeito. Não adianta a gente falar que é liberar, libera, faz a passeata da maconha. Não é assim que funciona, né? Tem que ser por meio legal, meio legislativo e meio científico. Não é porque a passeada da maconha vamos liberar, porque o pessoal quer ir na rua, quer liberar para efeito alucinógeno. A gente está falando de ciência, a gente quer um negócio super controlado, que só indústrias com certificação governamental pode produzir e pode extrair. E aí consegue fazer a extração da melhor forma possível, de forma eficiente, para dar para o paciente que realmente precisa, assim como qualquer remédio controlado. Vai tentar pegar uma amoxicilina aí na farmácia agora, você vê se você consegue. Chega lá e fala, eu quero amoxicilina, você não vai conseguir. Hoje é só controlado, hoje é só com a receituária. Que as pessoas estavam fazendo mau uso do negócio. Então vai ser controlado do mesmo jeito, porque tem os benefícios. E assim, né? Mesmo tendo os benefícios, é capaz da pessoa ainda querer pegar aquele da farmácia, que é super puro, que tem o CBD, achar que vai ficar dopado. E lembra que eu falei que o CBD não... Aí fica fumando um monte de coisa, acha que vai ficar e fala, pô, essa não é da boa, não tá dando nada. Não tá dando nada pra você que não tem nada, né? Porque o negócio é ultra puro, ele é clínico, não é doideira, entendeu? Bacana, é muito bom separar esse joio do trigo, sabe? Acho essa live muito, muito importante, porque eu acho que muita coisa na mídia é dita e gera muita confusão na cabeça da turma, né? Então é muito legal você, como um farmacêutico, estudioso de química, falar para a turma mesmo que assim, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, totalmente diferente. Inclusive, como o Jesse falou, o CBD, que é o ativo
terapêutico, ele anula o efeito alucinógeno. Se houvesse algum, ele compete, né? Então, realmente, ele acaba até limpando, né? E ele ativa isso que o Jess falou, ele ativa um sistema que já existe no nosso corpo, tanto que a gente tem receptores para os canabidioides. Então, quer dizer, se não tivéssemos, se fosse um negócio completamente estranho, o corpo não teria receptor para isso. Então, já é uma coisa que ele reconhece, né? Pois é. Já faz parte do modus operandi do corpo. E isso acaba agindo, corroborando com isso, né? Isso é muito interessante. E com relação às terapias, eu só estou vendo aqui o horário para ver se a gente não vai parar no meio, ainda tem um tempinho. A terapia vibracional, né? Para quem não conhece, para quem não sabe como funciona, a terapia vibracional ela veio como um aliado, não como um substituto, tá? Porque muita gente já me pediram um protocolo para emagrecer com um floral vibracional. Eu falei, não, mas a base, a estrutura para você fazer um tratamento frequencial, você tem que desintoxicar o seu corpo, ver como é que tá a sua dieta, como tá seu estresse e como tá seu sono. Primeiro você vai trabalhar a base da vida, porque sem comida ninguém vive. Agora, emagrecer é déficit calórico. Agora a gente tem que ver por que você está errando. Por que você não emagrece? Você está seguindo direitinho a dieta? Está controlado seu nível de glicose, seu carboidrato que você está consumindo? É matemática. Fazer dieta e perder peso é matemática. Não tem pílula mágica. Não adianta. Então, o floral ele veio com uma associação muito importante, principalmente para trabalhar a parte psíquica, que às vezes a pessoa não emagrece porque ela tem... Não é nem falta de vontade, mas são impulsos, né? Pô, é do ser humano, a gente tem vontade. Mas explica melhor que você está falando do frequencial de cannabis, né? Você está falando da frequência do cannabis, conta que foi lançado, acho que é importante, que acho que você entrou no assunto, o pessoal se perdeu um pouco. É de AT1, né? Ele vai ter que... vai embora, né? Porque tem que pegar a legenda, começa de novo. Então, falando que teve esse, que é uma coisa nova, né, no mercado. Exato. Então, como a gente falou do cannabis, e eu já no começo da live falei das terapias vibracionais, que eu que eu conheci a doutora Marta, então como é que a gente vai fazer essa associação, né? Foi lançado um produto no qual é um mix de frequências de plantas, que não é a cannabis, mas ele vai atuar no receptor. Então são 3 princípios ativos de plantas que a gente extraiu as frequências e colocou dentro de um frasco, e esse produto vibracional vai atuar nos receptores que eu havia mencionado aqui. Então, para você ver, para não fazer confusão, então é óleo do cannabis, porque eu falei tanto do óleo, falei tanto... Não, isso aqui é a frequência correspondente aonde vai atuar o receptor. Então não é que você tá liberado no Brasil. Como é que é isso? Você acabou de falar que não tá? Não é. Então a gente trabalha com vibração, com vibracional, atiçando os receptores. Quem acompanha o canal da doutora, quem acompanha meu canal, tem o canal do YouTube também, com aulas muito boas lá, que eu falo sobre como atua o frequencial nos receptores celulares. Você só está atiçando antenas ali, você não está dando o ativo. E a Physioquantic lançou um produto fantástico, né, que no mercado, lançou essa semana, que vai atuar nos receptores. Não estou falando que é o... Como chama, Jesse? Chama Dialquantic. Eu tinha 5 exemplares dele aqui, eu falei, vou usar na live. Só que aí o pessoal da doutora Geisa pediu, eu fui lá no Ipiranga, aqui em São Paulo, e vim entregar para ela, eu tô sem nenhum. Então, assim, porque ela trata muito de crianças com autismo, pessoal com fibromialgia, o pessoal mais delicado. Aí eu disponibilizei de imediato para ela lá, para fazer esse coadjuvante em tratamentos, que ela já faz um detox, ela já faz um trabalho fantástico lá. E aí eu não tenho nenhum exemplar aqui, mas eu vou deixar a foto no meu Instagram para o pessoal visualizar melhor. E a gente pode, se tiverem dúvidas, pode colocar nos comentários lá da foto ou puxando lá em box aqui, que a gente fala um pouco melhor sobre isso. E é um produto fantástico, assim, que a gente veio né, trazendo alguns resultados bem interessantes. Eu acho que vale a pena a gente fazer a associação desse produto para algumas patologias. Quais, Jéssica, seria interessante? Quais, por exemplo, seria interessante você indicar um frequencial quântico de canabidiol? De imediato, eu já coloco... São duas patologias que eu acho que... Patologia não, mas síndromes. Que são fundamentais a gente entrar com esse produto, que seria a fibromialgia, que hoje tem muita gente
reclamando das dores articulares e tal. Fibromialgia associada à artrite reumatoide e também à TEA, né, ao transtorno do espectro autista, para a gente fazer porque é um produto super seguro para a criança utilizar, porque, de novo, é frequencial, a gente não está trabalhando com ativo. Então, são os dois principais, mas a gente trabalha com esse produto para esclerose múltipla, para dores crônicas de longo prazo, tem para melhorar o sono. Aí muita gente vai falar, mas melhora o sono, eu uso Nutrissono. Calma, gente, mas o Nutrissono, para quem sabe, o Nutrissono 5-HTP, serotonina, melatonina, é outro universo. Vai ajudar, só que o nosso corpo não é A mais B, né? Não é 1 mais 1 é 2. Nosso corpo é maluco pra caramba, tem vários receptores, tem várias coisas acontecendo aqui. Então, cada um no seu quadrado, cada receptor faz o seu efeito, né? E pode compor, né? Pode fazer um efeito sinérgico, né? Pode fazer efeito sinérgico. Com certeza, você pode utilizar. Já uso o Nutrissono, posso usar o Dialquantic? Pode. Eu estou usando o Neurovit e o Calmalis. Posso entrar com o Nutrissono e Dialquantic? Pode, não tem problema, não tem limite de utilizar, porque cada um atua em um certo receptor. A gente tem diversos receptores no nosso corpo, nas células, né? Elas são muito inteligentes, mais inteligentes do que a gente, né? Porque as células, quem sabe de célula, né? Porque eu tô até com um livro aqui do Bruce Lipton e a célula surgiu antes do ser humano. A célula surgiu antes de qualquer animal, você pensar bem, né? Porque a célula foi o primeiro organismo inteligente unicelular ali, as bactérias tinham que se virar, pô, tá? Tô sozinho, eu tenho que me virar, o que a gente vai fazer? Vamos se juntar. Pum, juntou, virou um tecido. Pô, tecido aqui, aí virou um ser multicelular, né? E eles foram se aglomerando. Então, assim, a ciência foi explicando, né, ao longo dos milhões de anos, a evolução foi evoluindo animais, até chegar no que a gente acha, né, que é o mais evoluído, que é o ser humano. Não sei se é evoluído, a gente acha. Tem tanta atrocidade acontecendo que eu acho que não é muito evoluído, não, mas acho que evoluído mesmo é o cachorro, é o gato, é os bichinhos, né? Mas a gente tenta, né? Então, assim, mas tem o tecido cerebral, tem o tecido adiposo, tem o tecido de pele, a pele mesmo, né? Então, tudo trabalha numa sinergia, num equilíbrio ideal de frequências e de ativos e de minerais para que você fique estável, uma homeostase tranquila, para que não tenha doença, e também, assim, tem muita doença que vem porque você está tão saudável, por exemplo, a candidíase, né? A cândida, ela faz parte do nosso corpo, ela só tem que estar controlada. Aí quando aparece a candidíase, fala, ixi, é que eu me infectei, não, é porque seu sistema imune está baixo. E a bactéria, ela é boa, ela está lá porque ela faz parte do seu corpo. Mas ela viu um momento oportuno de aparecer, de subir, de aumentar a produção e dar o certo problema. Então tudo é um equilíbrio. É uma guerra constante entre o bem e o mal, assim, que vai dando certo, né? Mas o importante é você preparar as bases. A alimentação, o estresse, o sono e a suplementação adequada, né? E o CBD veio, né? Esse produto novo CBD. Que atua o CBD atua nos receptores, né? Veio como um produto, mais uma alternativa, que muita gente procurou isso, né? Procura até por conta das pesquisas, para compor um tratamento já que já é conhecido, né? Então a pessoa já está fazendo um tratamento, quer adicionar um coadjuvante, ver resposta, e com certeza tem resposta. A gente tem vários relatos legais, né? Uhum. Jesse, e se a cannabis em forma de óleo não é alucinógena, quanto menos o frequencial, né? Quanto menos o frequencial. Então, assim, se ela já não faz o efeito alucinógeno no corpo, como a gente está trabalhando com frequência, que vai atuar no receptor, não vai nem para mais nem para menos. Ele não vai promover então se eu tomar, vou ficar muito sonolento, vou ficar dopado. Não vai, porque ele vai no limite que o seu receptor consegue ir, o limite natural do seu corpo. Ele não vai para mais nem para menos. A gente tem, por exemplo, os tomatos, frequência de GH. E tem muito atleta que gosta das terapias alternativas exatamente para não pegar no doping. Só que é GH, a gente tem frequência de testosterona aí, vai usar? Vai pegar no doping? Não vai, pode ficar tranquilo, pode usar porque vai extrair o que há de melhor na sua célula, no seu receptor. De novo,
se você trabalhar bem as suas bases, né? Você usa, lógico que vai ter o efeito, é perceptível. Só que quando você faz uma união de fatores, tanto da medicina tradicional quanto da medicina integrativa, você vai ter resultados muito melhores, né? E se a pessoa estiver tomando, por exemplo, um antidepressivo, estiver tomando alguma, né? Por exemplo, muita gente com fibromialgia toma antidepressivo. E aí pode usar o frequencial, o Diol Quantic, junto? Pode usar junto, não tem problema, porque cada um atua no seu espectro. Remédios, medicamentos atuam na esfera bioquímica, né? Trabalhando com princípios ativos, com dose, com toxicidade. E o produto vibracional, o Diol Quantic, vai trabalhar na esfera biofísica, já é um outro fator. Então você não tem esses efeitos colaterais com relação à dosagem. E muita gente me pergunta e tem dúvida quanto que eu uso, né? Então eu vou usar bastante, eu quero bastante efeito, eu vou usar bastante. Não é assim que funciona na biofísica. A biofísica você tem que dar a frequência, como o próprio nome diz, frequencial, quanto maior a frequência, melhor. Então você vai usar uma dose equivalente, 5 a 10 gotas, 3, 4 vezes ao dia, né? 2, 3, 4 vezes, depende da... Muita gente já me pergunta assim, se eu usar uma vez? Não, aí já é demais, né? Quer usar uma vez e achar que vai dar certo? Melhor fracionar. Quanto mais você fracionar, calma aí, né? Vou usar uma vez por semana, será que vai dar certo? Não vai, né? Não vai. Porque você tem que usar com frequência, porque o seu corpo ele tem que entender qual que é a frequência correta que ele tem que vibrar. O receptor ele tem que estar ciente de qual é a vibração correta dele. Então, para quem tem dúvidas sobre isso, tem um vídeo muito bom lá no meu YouTube que eu explico exatamente disso, né? Que a gente vai batendo a frequência correta na célula até ela entender o que ela tem que fazer. Porque eu dou o exemplo clássico de um câncer, né? Como é que surge um câncer? Surgiu, apareceu ali, ó, um câncer. É porque predestinado. Não, é porque teve um gatilho. E o gatilho, ele começa numa fração minúscula. Por que não no átomo? Por que não na vibração atômica, na vibração molecular? De algum lugar surgiu aquela informação errada que foi passando para as outras células. Alguém jogou uma receita errada ali no corpo e falou, ei, gente, vamos fazer... O núcleo da célula jogou e falou, aqui, ó, a receita nova é essa aqui, ó. Aí começa a surgir câncer. Por quê? A receita tá errada. Então o frequencial ele vai bater ali naquela receita. Não, gente, calma aí, ó. A receita certa é essa, ó. De novo, ó, a receita certa é essa. Tô fazendo errado. É igual chefe chato, né? Ó, tá errado aqui a receita. Aqui, de novo a receita. Então tem que tomar 3, 4 vezes ao dia, uma quantidade pequena, suficiente. Por um período, aí depende, né? O período. O pessoal me pergunta 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem gente que tem o resultado numa semana, e tem gente que vai precisar de um resultado de um longo prazo, de 6 meses, 1 ano. Se for um câncer já instalado, você vai ter que utilizar isso daí por 3, 4, 5 meses, por mais tempo. Fibromialgia se instala por longo prazo, você vai utilizando e vai sentindo os efeitos. Depois que a pessoa começa a sentir o efeito, ela não vai querer parar de tomar, não vai querer parar de usar, porque é natural, não tem efeito colateral nenhum. E pode ser associado com qualquer coisa. Alimento, também, medicamento, alimento, terapia. Fitoterapia, acupuntura. Melhor ainda, eu tenho vários terapeutas que fazem vários tipos de associações da sua prática clínica, sua prática terapêutica, com o uso dos frequenciais, né? Associa o melhor dos dois mundos, a biofísica com a bioquímica. Bacana. E Jéssica, o pessoal que quer estudar sobre isso, quer aprender mais, como é que faz? Eu tenho bastante informação no meu canal, no YouTube. Tem umas informações mais abertonas lá, uma coisa mais perceptível, assim, na forma de explicar, porque eu explico também em forma de quadro, com desenho. E quem quiser entrar com mais força de vontade, saber mais sobre isso, a gente tem um curso sobre as terapias vibracionais, onde a gente explica sobre os produtos, a atuação de cada um deles, ensina a montar protocolo de uso, as melhores associações para determinadas patologias. O curso está realmente incrível, está muito bom. E quem quiser pode entrar ou no link da bio, lá no meu Instagram, ou entrar no site formaquântico.com. Formaquântico.com. E aí tem lá formaquântico.com, que é o site do curso, né?
E lá tem todas as informações, inclusive tem um vídeo introdutório. Quem dá esse curso sou eu, junto com o terapeuta ortomolecular, que é o Aun Sohan, professor Aun, que já tem ampla experiência com ortomolecular e com os produtos da terapia vibracional. O curso está realmente fantástico. A gente ficou acho que deu uns 8 meses de gravação de conteúdo, porque tinha que gravar, editar, produzir material em PDF, responder os alunos, e a gente foi indo. E o curso a gente acabou de gravar, acho que foi na semana passada. O A1 fez o último módulo de gravação, e já tem gente o curso está lançado desde fevereiro, janeiro, né? Janeiro que foi lançado. Então a gente tem bastante aluno que entrou ao longo do tempo aí. Pode acessar lá o site, vai ter 2 anos de acesso ao curso. Ele é certificado pela Abrat, então o pessoal que quer ter uma primeira formação já na área quântica, ele tem certificação Abrat de 300 horas, é perfeito para quem quer começar. Abrat é a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos. Quem quer atuar profissionalmente com as práticas integrativas e as terapias holísticas, precisa estar associado a uma entidade de classe. Não sou eu que estou falando, não estou te obrigando a pagar nada. Isso daí é com a legislação, é igual a doutora. Ela tem o CRM, ela precisa pagar anualmente o Conselho Regional de Medicina. Eu, como farmacêutico, tenho que pagar o Conselho Regional de Farmácia, o CRF, para ter o aval legal de trabalhar como profissional nessa área. E os terapeutas holísticos não fogem disso. Tem uma anuidade que é baixa, vale a pena para quem quiser trabalhar com consultório próprio, e eu acho que é bem interessante para começar, assim. Então, com esse curso que você está falando, já a pessoa sai um terapeuta? Já sai um terapeuta. A gente tem todo o subsídio lá no curso e também a certificação validada dentro da Biblioteca Nacional, que é onde a pessoa pode procurar as informações de horas-aula e saber se o curso é ou não certificado na Biblioteca Nacional, que é um registro, né, um número, é como se fosse um RG do curso, que ele pode ser utilizado para dar entrada na Abrat e conseguir essa certificação legal para trabalhar com um profissional terapeuta holístico. É bem legal. E vai ser, no caso, terapeuta quântico. Que bacana! Parabéns para você e para o A1. Estão fazendo aí um trabalho muito legal, hein? Ficou. O pessoal tem gostado muito do curso. Quem não tá no curso tá perdendo, porque quando a gente estava produzindo, eu falei, nossa, esse curso tá legal. E tá muito diferente de tudo que eu já vi. Porque quando eu fui falar de minerais, de oligoterapia, elementos químicos, eu gravei num parque. Então, eu fui num parque no interior de São Paulo. Tem um parque lá que chama Parque do Varvito, que varves, né, as varves são sedimentações que aconteceram há milhões de anos atrás e aquele terreno cedeu e o paredão de varves de, sei lá, deve ter uns 20, 30 metros de altura, com as placas, parece ardósia, aquelas placas tudo uma em cima da outra, assim, ó. E aí aquilo lá, e dentro daquilo tem fóssil, tem planta, tem alga lá de milhões de anos atrás. Então eu falei sobre os minerais, a importância dos minerais no corpo, com esse terreno, tipo, de fundo, uma pedra de 100 milhões de anos e eu falando de mineral. Então, tá vendo essa pedra aqui que tem um zinco, um magnésio? Tá dentro de você. Você faz parte disso, e isso faz parte de você. A gente faz parte de uma sinergia com a Terra, então ficou muito louco, assim. Foi um curso fantástico. Legal, que bacana. Nossos amigos estão aqui, Dianinha, beijo, Larissa de Belém, olha lá, Belém está no curso, muito bom. Legal. Beijo para vocês, lindas. Diana, linda de BH. A Raquel está perguntando, o diol substitui o óleo de cannabis? Eles atuam como parte sinérgica. Se a pessoa está com dificuldade de encontrar ou importar esse produto porque precisa de médicos que tenham aval para importar isso. Se está com dificuldade, começa com o Gel Quantic e assim que conseguir, faz a associação. Como eu falei, o Gel Quantic ele é a frequência, então ele vai atuar na esfera biofísica, e o óleo ele vai atuar na esfera bioquímica. Então você já prepara o receptor para atuar o processo químico. Um não substitui o outro, não tem como. Mas eles fazem uma sinergia muito boa. Se você não tem o óleo, começa com o Gel Quantic. Se você já tem o óleo, introduza o Gel Quantic e vê a sinergia entre eles, a potencialização deles. Muita gente me pergunta do nutrissono com relação a isso. A melatonina, eu tomo melatonina. Posso usar o nutrissono?
deve, porque aí você vai atuar tanto na parte bioquímica da melatonina, quanto no receptor dela, né? Na produção. Fantástico. Ela falou que o sogro dela usa o cannabis, né? Para Parkinson, por isso que ela perguntou. Que delícia, gente. Olha, quando a prosa é boa, passa voando, né? A Diana colocou aí o www Forma Quântica. Legal, legal. A live vai ficar salva, tá, gente? E, Jéssica, quero que você vá pensando aí na mensagem final para deixar para o pessoal, viu? Enquanto eu agradeço a participação de todos. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente busca convidar aqui para esse nosso programa que chama Doutora Marta Convida pessoas muito especiais. Você vê que o Jesse é um deles, né? Para trazer assuntos muito especiais para a gente, que a ciência precisa disso, precisa de um diálogo claro, precisa de informações sem preconceitos. E hoje o Jesse nos brindou aqui, com certeza, com todo o conhecimento dele, e por essa palhinha a gente já percebe que o curso dele deve ser realmente fantástico, né? Então, gratidão a todos por terem nos acompanhado, gratidão, Jesse, pela sua participação brilhante, que ensinou bastante coisa aí, esclareceu bastante. Então, gratidão, e eu te entrego a live para você encerrar com a sua mensagem aí final para todos nós. Gratidão, doutora. Foi muito bom participar mais uma vez com vocês aqui, né? Desmistificando muita coisa, mas apesar do que o nosso público já está muito antenado nisso, né? O pessoal já sabe dos benefícios que a gente tem com relação a tudo isso que a gente falou, não só do cannabis, mas do potencial que tem esse tipo de terapia. E queria agradecer a todo mundo pela participação, foi muito boa essa live. E não esquece de entrar lá no meu site, tem um site também, né, que é o moduladoresfrequenciais.com.br. O meu canal no YouTube também é Moduladores Frequenciais, só entrar lá. E aí vocês podem ter todas as informações, tem muita aula disponível também. E faz parte da minha lista VIP, tem um canal no Telegram também. Então, assim, informação é que não falta, vocês vão ter muita coisa ainda por vir. E quando a pandemia acabar, aí a gente vai ter os nossos cursos presenciais, que eu vou chamar vocês também para participar. E cada estado, a Diana está em Belo Horizonte, o pessoal de Belém também tem os cursos presenciais, o pessoal do Rio de Janeiro, a Larissa lá em Belém, tem o pessoal no Rio Grande do Sul, para quem estiver por lá, no Rio de Janeiro também. Então a gente tem cursos que podem acontecer em todas as regiões do Brasil, tá? Não é exclusividade só de São Paulo, então fique antenado na sua área, e se tiver dúvida pode me perguntar que eu passo o contato direto desse pessoal para vocês terem todas as informações, porque quando acabar a pandemia vai ser uma doideira, né? Todo mundo vai querer fazer curso presencial, porque todo mundo tá com saudade disso. Verdade. Jesse, querido, um abraço, um beijo grande para você, para a Bruninha, viu? Manda um beijão para a Bruna. E a gente se encontra e se vê logo. Gente, gratidão para todo mundo que participou. A live vai ficar gravada. Geralmente ela fica por 12 horas no feed, depois ela vai para o IGTV. Quem quiser rever, mandar para alguém, fica à vontade, tá? A Tânia está perguntando qual é o Instagram dele. A Diana escreveu aí embaixo o site. É o mesmo nome. Moduladores Frequenciais. Moduladores_frequenciais. Tá lá tem a cabecinha de um cérebro, assim, com um átomo em azul. Então é bem fácil de achar lá. Vamos fazer força lá que eu... Gratidão, Beijo, Diana. Beijo, Larissa. Beijo, todo mundo. Beijo. Até a próxima, gente. Tchau. Gratidão, Obrigado. Jesse. Beijo. Tchau, tchau. Dá licença.